matemática. Vamos aí para a nossa aula 6. Agora sim, a nossa última aula sobre a introdução aos conjuntos, porque o próximo tópico do mesmo jeito ainda continua em conjuntos, só que aí já vira conjuntos numéricos. Mas vamos lá para a nossa aula 6 sobre conjuntos. E o que a gente vai falar hoje nessa aula? Nós teremos dois assuntos principais. Vamos começar aqui por propriedade de interseção e da união de conjuntos. O que são essas propriedades? Bom, a primeira propriedade é que a interseção ou a união de um conjunto com ele mesmo é igual a ele. E isso é meio básico de enxergar, né? A gente pode olhar até para aquela relação de todo subconjunto, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Também é uma ideia meio abstrata essa, que vamos mostrar aqui matematicamente, que a interseção com A é igual ao próprio A, que a união com A também é igual ao próprio A. Beleza? É uma ideia meio abstrata, não é uma coisa que eu aconselharia ficar muito na cabeça, mas quer dizer, claro, tem que saber isso, mas eu não sei até que ponto vai ter importância para o objetivo de vocês. Essa se chama idempotente. Duvido que alguém vai conseguir gravar esse nome, mas se for tentar, lembra desse idem aqui, né? Que ele é igual a ele mesmo, então tem o idem, né? O igual, aquela gíria. Só uma coisa, eu percebi que na aula passada pareceu que minha voz estava meio ofegante, algo assim. E isso é porque eu acho que eu fico muito próximo ao fone. Então, talvez, pode ser isso. Então, não sei se vai rolar aqui de novo. Então, tanto o mau contato quanto isso, se tiver, vocês perdoem aí. Mas aí, seguindo, vamos aqui ao segundo, né? Segunda propriedade, que é a interseção ou união de um primeiro conjunto com o segundo conjunto é igual à interseção ou união do segundo conjunto com o primeiro. E o que isso significa, escrevendo aqui matematicamente? Que A interseção com B é igual a B interseção com A, ou que A união com B é igual a B união com A. Também é uma ideia bem simples, né, de se pensar, tipo, se você pensar lá nos conjuntos, faz um diagrama de Venn, faz um conjunto, qualquer exemplozinho aí, que vocês vão ver que isso aqui vai ser uma verdade básica, não tem muito o que pensar sobre isso. E essa é a propriedade comutativa. Tranquilo? Seguindo aqui o terceiro, agora nós vamos... Essa pode ser um pouco mais de entender textualmente, que é a interseção ou união de um primeiro conjunto com a interseção ou união de dois outros conjuntos é igual à interseção ou união do terceiro ou segundo conjunto com a interseção ou união dos outros dois conjuntos. Tranquilo? E vocês relaxem, que eu sei que nessa textualização pode estar complexa. Eu poderia ter colocado em vez de primeiro conjunto, segundo conjunto, terceiro conjunto, exemplos tipo conjunto A, B, C, conjunto 1, 2, 3. Mas só que o que eu estou fazendo aqui tem um propósito e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, quando acabar essas propriedades. Mas o que isso aqui significa? Vamos ler matematicamente, que é A interseção com B, interseção com C, entre parênteses. Isso aqui é a mesma coisa que A interseção com B e depois interseção com C. Ou também A união com B, união com C é igual a união com B e depois a união com C separado. Tranquilo? Deu para entender aqui? Então, tipo, você tem um conjunto A, que ele faz interseção com a interseção de B e C, vai ser a mesma coisa, você pegar a interseção de B e A e fazer a interseção com C. Tranquilo? Vai ser sempre a ordem aqui, não vai mudar. Ou então A união com B e depois essa união com C, a mesma coisa de A união com a união de B e C. Que essa aqui é a regra associativa. Agora essa aqui vai ser pesado para entender no texto. Um conjunto em interseção a uma união de conjuntos ou um conjunto em união a uma interseção de conjuntos é igual, respectivamente, à união da interseção do primeiro conjunto com cada um dos conjuntos, ou a interseção da união do primeiro conjunto com cada um dos outros. E beleza, o que isso quer dizer? Que a interseção com a união de B e C vai ser a mesma coisa que a união da interseção de A e B com a interseção de A e C. E que A com a união
da interseção de B e C vai ser a mesma coisa que A união com B, interseção com A união com C. Tranquilo? Deu para entender? Isso aqui é a distributiva, e nessa nós vamos ter um exemplozinho, que é o seguinte: suponha que você tem um conjunto A igual carro, moto e jegue, aí você tem B igual trem, moto e chinelo, e você tem um conjunto C igual moto e bicicleta. O que acontece? B união com C vai ser o que? Trem, moto, chinelo e bicicleta. Tranquilo? Essa vai ser a união de B com C. E qual que vai ser a interseção de A com essa união? Vai ser moto, porque vai ser o único compartilhado entre eles. Agora, vamos ver o seguinte: A interseção com B vai ser o que? Também vai ser moto. E a interseção com C também vai ser só moto. Então, qual que é a união disso aqui? Vai ser a mesma coisa do que nós tínhamos encontrado aqui. Tranquilo? Então aqui nós vemos daquela propriedade como é que ela funciona. Essa é a nossa validação sobre ela. Quer dizer, não é uma validação, é um exemplo. Para validar as coisas na matemática você tem que demonstrar. E isso eu não vou fazer aqui porque levaria um pouco de mais de tempo. Então me daria mais trabalho também para criar essa coisinha aqui, o slide. Temos ainda a diferença de conjuntos, que nós já vimos as propriedades. Então vocês viram lá, propriedades quais são? Idempotente, comutativa, associativa, e essa última que nós vimos, que é a, eu falei o nome dela, distributiva, comutativa, associativa e idempotente. Isso, todas propriedades de conjuntos. E a diferença de conjuntos o que é? Você usa o mesmo símbolo de menos, de diferença. Então A menos B, que é a diferença de A por B, é igual a X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. O que isso quer dizer? Que a diferença entre os conjuntos são todos os elementos do conjunto, com exceção dos compartilhados com o outro conjunto que você está tirando. Entendeu? Então, por exemplo, nós temos aqui o conjunto A, que é isso aqui tudo. O conjunto B é a interseção deles. O que vai ser o A menos B? Vai ser essa parte de A aqui, ó, que vai ser todos os elementos de A menos os elementos que ele junta com B, que também pertencem a B. E o B menos A, a mesma coisa, vai ser todos os elementos que pertencem a B, só que não pertencem a A, ou seja, não pertencem à interseção. Então, outros exemplos, nós podemos ter aí de novo aquele conjuntinho nosso: carro, moto, B, carro, moto, jegue e trem. Então, o A menos B, a diferença, vai ser conjunto vazio. E por que vai ser conjunto vazio? Porque A está dentro de B. Então, não existe elementos de A que não pertençam a B. Tá vendo? Então, não existe um A menos B, porque o B é maior e contém o A. Outro exemplo, nós temos aqui o conjunto A igual curta matemática e YouTube, conjunto B igual carro, moto, e o conjunto, aí nós temos a diferença de A menos B, que vai ser igual ao próprio A. Por quê? Porque vocês lembram daquele terminho nosso lá? Eles são disjuntos. Ou seja, quais são os elementos de A que não pertencem a B? Todos os elementos de A, porque A não tem ligação alguma com B. Tranquilo? Então, nesse caso, a diferença vai ser o próprio conjunto. Então, agora vamos para outro exemplo. Vamos pegar o exemplo aqui: o conjunto A igual física, química, história e matemática. Conjunto B igual física e matemática. E qual que vai ser A menos B? Vai ser história e química. Então, nesse conjuntinho aqui, nessa diferença, nós temos uma coisa especial, que é a questão de que nesse caso a gente pode chamar a diferença de A de B de complemento de B em relação a A. Por quê? Porque você percebe que se B é física e matemática e a diferença é história e química, quando você junta, significa que essa junção, essa união entre B e a diferença de A por B vai dar o próprio A, ou seja, vai dar o conjunto completo que nós estamos trabalhando. Por isso que é em relação a A. E por que isso é importante? A gente vai ver mais à frente, principalmente quando chegarmos em conjuntos numéricos, que é a próxima.
nós temos isso aqui, ó. O complemento de B. É esse símbolozinho, que é a mesma coisa da diferença de A por B. Tranquilo? Então ele vai ser o complemento de B, vai ser os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. E quando você junta tudo, vai dar o próprio conjunto A. Aí, para lembrar isso aqui, ó, você pode pensar que o conjunto maior está sempre na ponta de baixo. O conjunto que nós vamos chamar aqui para frente do universo. Porque é o conjunto... Pensa que tipo é igual a nota musical, as notas baixas são as notas mais graves, sabe? Então tipo é a nota, esse A aqui, essa ponta, da ponta de baixo é o maior conjunto. Então o que a gente pode entender nesse caso? Para um conjunto quaisquer contido em um conjunto universo U, temos que se o complemento de A, se não, né? Isso aqui é a definição. O complemento de A por esse conjunto universo. E por que universo? Porque a gente está considerando realmente conjuntos gigantescos, que a gente está considerando conjuntos muito grandes para poder fazer esse trabalho assim, que eu quero dizer, tipo, essa ideia que nós vamos ver nos próximos conjuntos numéricos lá. Por exemplo, nós vamos ter os números reais. Você pega um conjunto como se fosse esse conjunto A fosse os números naturais. Isso aqui é uma prévia, viu, das próximas aulas. A sendo dos conjuntos naturais, dos números naturais. Se vocês não sabem o que são os números naturais, ainda relaxa, nós vamos ver isso. E U dos números reais. Então A está contido em U. Então se você faz a diferença de U menos A, vai ser o próprio complemento de A, porque vai ser todos os elementos que pertencem a U e não pertencem a A. Que aí quando você juntar A com esse complemento, vai dar o próprio conjunto U, o próprio conjunto universo. Então a ideia aqui é que se X, tal que X pertence a U, e, lembra desse símbolozinho aqui? Resolvi colocar ele aqui para dar uma, para utilizar o símbolo, né? E X não pertence a A, e nós também vamos ter que, vale essa notação aqui, nós podemos usar o complemento de A tanto nessa notação, quanto só esse A com esse tracinho em cima, que aí vai ser o A. Então o que acontece? O A, complemento de A, união com o conjunto A, vai ser igual ao conjunto U, conjunto universo. Tranquilo? Então logo, se X pertence a A, X não pertence ao complemento de A. E se X pertence ao complemento de A, X não pertence a A. É exatamente o que está na definição. Exemplo, temos aqui a física, química, história e matemática. B, física e matemática. Qual que vai ser o complemento de B? História e química, né? Então o que vocês dão para ver aqui? História não pertence a conjunto B e nem química. E física e matemática não pertencem a essa diferença, a esse complemento. Tranquilo, galera? Então o que nós temos é isso. Valeu e lembra, curta matemática.